Páscoa. A primeira Páscoa foi 400 anos antes de Cristo nascer. Deus falou com Moisés e Arão para que eles pedissem ao povo israelita que no dia 10 do primeiro mês do ano, cada pai de família matasse um carneirinho sem defeito. Eles deveriam passar um pouco do sangue nos batentes das portas de suas casas, onde comeriam a carne e os pães sem fermento. Deus falou a eles que naquela noite passaria pela terra do Egito e mataria todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais egípcios, castigando assim todos os deuses daqueles países. O sangue nos batentes das portas seria o sinal para marcar aonde morava o povo dele, e faria com que o anjo da morte passasse pelos judeus sem matá-los. Dessa forma, Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito. Este dia foi comemorado como festa religiosa para lembrar o que o Senhor fez. E desta forma foi comemorado até o dia da ressurreição de Cristo, a segunda Páscoa. Jesus foi para Jerusalém depois de ter anunciado a boa notícia do reino de Deus por 3 anos. Ele estava com 33 anos e tinha feito muitos milagres e maravilhas. Quando chegou na cidade, uma grande multidão o esperava com ramos de palmeiras na mão, reverenciando em sinal de vitória e gritavam: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. A multidão ficou alvoroçada e queria saber por que o Filho do Homem precisava ser levado da terra e perguntou: Quem é esse Filho do Homem? E Jesus disse: Eu vim ao mundo como luz, para quem crê em mim não fique na escuridão. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto tem a luz, creio na luz para que possam viver na luz. Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Depois de que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. O chefe dos sacerdotes e os mestres das leis dos judeus procuravam um jeito de matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então, faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento. E Jesus pediu aos discípulos que procurasse certo homem para comemorar a Páscoa na casa dele. E lá prepararam o jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai, conforme estava escrito nas Escrituras Sagradas, e disse-lhes: Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. A minha hora chegou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Quando todos estavam sentados à mesa, Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Os apóstolos ficaram indignados com o ato humilde de Jesus. Simão não iria permitir que Jesus lavasse o pé dele e disse: Vai lavar meus pés, Senhor? Vocês só entenderão mais tarde. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então não lave apenas meus pés, lave minhas mãos e minha cabeça. Quem já tomou banho já está completamente limpo. É preciso lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é, todos menos Jesus pede a eles que sigam o seu exemplo de servirem uns aos outros. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa e sentou-se outra vez à mesa. E disse:
partiu, dizendo: Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, até que eu volte. Do mesmo modo, pegou o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus ficou muito aflito e eles ficaram tristes e olharam uns para os outros sem saber quem era o traidor. E Judas Iscariotes perguntou: O Senhor não está achando que sou eu, está? Ele está dizendo isso para você. Então, aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele que está comendo comigo. E assim todos tomaram o pão e tomaram o vinho. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que vai se fazer? Faça logo. Judas se retirou. E quando Judas se retirou, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para as festas, pois era Judas quem tomava conta do dinheiro. E continuaram louvando a Deus. Depois, Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. Chegou no lugar escolhido, Jesus pede para orarem, para não serem tentados. Então, Jesus ficou orando, ajoelhado, e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Depois de orar, ele se levantou e Judas, acompanhado de uma grande multidão, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: É com um beijo que você trai o Filho do Homem? Em seguida, eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do sacerdote. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estava tentando achar motivo para condenar à morte, mas não acharam nenhum. Assim que amanheceu, amarraram Jesus e levaram para Pilatos. Pilatos ficou muito admirado porque Jesus não respondia e nem se defendia das acusações dos mestres da lei e do grande conselho que o acusavam de herege. Em toda a festa de Páscoa, o governo costumava soltar um dos presos e, a pedido do povo e do chefe dos sacerdotes, soltaram Barrabás, um assassino, em vez de Jesus. Jesus foi condenado a morrer crucificado. Aí os soldados judiaram dele, puseram na sua cabeça uma coroa de espinhos e zombaram, judiaram, açoitaram, batiam sua cabeça, cuspiam, fingiam adorá-lo, dizendo: Viva o rei dos judeus! E depois o
E os soldados caçoavam dele. Você salva os outros, Deus pode salvar a si mesmo. Ao meio-dia, começou a escurecer, o sol parou de brilhar, a cortina do templo rasgou e veio uma grande tempestade. Aí Jesus gritou bem alto. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isto, morreu. Um homem bom e correto, chamado José de Arimateia, foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Depois colocou num túmulo cavado na rocha, e todos os amigos e as mulheres que o haviam seguido ficaram olhando tudo aquilo. Estavam muito tristes e agoniados, porque o mestre tinha ido embora. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo e viram que uma pedra tinha sido tirada. Sabiam pensar. Depois 2 homens de branco disseram a elas: por que procura entre os mortos quem está vivo? E elas lembraram das palavras de Jesus, que ele precisava ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então, saíram espalhando a boa notícia. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Jesus aparece para os discípulos e diz: Que a paz esteja convosco. Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Levantou as mãos e os abençoou. Eles o adoraram e ficaram cheios de alegria, pois ele sempre havia amado os seus, que estavam neste mundo, e os amou até o fim.